A leitura de hoje é o Salmo 12. O texto de hoje denuncia um mundo transbordante de todo o tipo de pecado e maldade devido à sua corrupção e depravação. Fala também do julgamento de Deus sobre esta humanidade corrupta e depravada, e fala da salvação e das bênçãos daqueles que mantêm a sua fé e vivem como povo de Deus num mundo assim. Então, o que diz ele? Hoje, vamos examinar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje denuncia um mundo transbordante de todo o tipo de pecado e maldade devido à sua corrupção e depravação. O texto de hoje, Salmo 12, 2, diz: Socorro, Senhor! Pois os piedosos cessaram, os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Falam mentiras ao próximo, com lábios bajuladores e coração dobre. Socorro, Senhor! Esta oração não é a oração de David, pedindo ajuda a Deus no meio de algum tipo de sofrimento ou dificuldade. Não, está mais próxima de um apelo à ajuda de Deus, ou melhor, de um apelo à tristeza, ao contemplarmos esta sociedade a transbordar de todo o tipo de pecado e maldade devido à corrupção e depravação da nossa humanidade. Por outras palavras, se não houver ajuda de Deus, se não houver graça de Deus, as nossas vidas estão condenadas à morte eterna, a cair no lago de fogo eterno do inferno. Por isso, pedimos a Deus que nos ajude. Por isso, pedimos a Deus que tenha misericórdia de tais vidas, conceda graça e nos salve. Que os piedosos pereçam, e os fiéis pereçam desta vida. Aqui, os piedosos e os fiéis referem-se àqueles que acreditam na existência de Deus, no seu julgamento e na existência do céu e do inferno, e que verdadeiramente louvam e exaltam a Deus e vivem em temor diante dele. Além disso, a palavra perecer aqui significa não mais, e a palavra perecer significa desaparecer. Esta passagem diz-nos que um dia, David sondou as nossas vidas para ver se existiam pessoas piedosas ou fiéis que acreditavam na existência de Deus, que o louvavam e exaltavam, e que viviam com temor diante dele. Mas descobriu que todas elas tinham desaparecido, ninguém tinha ficado. De facto, nesta sociedade, aqueles que acreditavam na existência de Deus, que verdadeiramente o louvavam e exaltavam, e que viviam fiel e devotamente diante dele, todos tinham desaparecido, ninguém tinha ficado. Em vez disso, contrariamente às suas esperanças, lamenta a realidade de um mundo tão corrupto e depravado que está a transbordar de todo o tipo de pecado e maldade. Então, por que razão isso aconteceu? É porque nós, humanos, somos tão corruptos e depravados. David lamenta isso. Não, ele clama a Deus por ajuda e salvação. Ó Deus! Tem piedade deles e tem compaixão deles. São tão corruptos e depravados que não sabem que Deus existe, vivendo no meio de toda a espécie de pecado. Tira os teus pecados e perdoa-os. Faz com que te conheçam e conheçam a salvação que tu concedes. Ajuda-os a entrar no céu acreditando nos méritos do sangue do teu único Filho, o Messias enviado pelo nosso Deus. Falam mentiras ao próximo, com lábios bajuladores e coração dobre. Estas palavras denunciam também a própria corrupção e depravação das nossas vidas. Por outras palavras, as expressões falam mentiras e falam com lábios bajuladores e coração dobre são sinédicos, representando todas as más ações que cometemos e continuamos a cometer enquanto vivemos nesta terra. Por outras palavras, representam todos os pensamentos, palavras, ações e vidas das nossas vidas corruptas e depravadas. No entanto, o texto de hoje enfatiza particularmente a frase dizem mentiras. O que significa? Aqui, a palavra falso significa falso, vazio, vaidade, vazio e sem valor. Por outras palavras, tudo o que procuramos nas nossas vidas, tudo aquilo em que confiamos e nos vangloriamos, é falso, vão, vazio e sem valor. As nossas vidas são tão corruptas e depravadas que apenas procuramos e corremos atrás de coisas falsas, vãs, vazias e sem valor. Somos seres em quem confiamos e nos vangloriamos destas coisas mais do que de qualquer outra coisa. Cheios de Satanás, dominados pelas ilusões e tentações de Satanás, liderados por Satanás, vivemos mergulhados nestas coisas falsas, vãs, vazias e sem valor. Para obter estas coisas, não hesitamos em cometer todo o tipo de injustiça, corrupção e atos malignos, com lábios bajuladores e coração dobre. Além disso, nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que estamos sempre cheios de inveja, ciúme, discórdia, violência, devassidão, obscenidade, ganância, fraude, engano, traição, mentiras, teimosia, rebelião. Nunca somos capazes de compreender os outros, ser atenciosos, transigir ou amar uns aos outros, e estamos sempre prontos para lutar, e somos seres que se movem em direção ao mal sempre que estendemos as mãos. Somos seres que cometem o mal com uma mão e se movem em direção ao outro mal com a outra. Nós, humanos, somos seres tão corruptos e depravados que merecemos ser julgados por Deus, que não podemos evitar a morte para sempre e que não podemos evitar a queda no eterno lago de fogo do inferno. Em segundo lugar,
o texto de hoje fala do julgamento de Deus sobre esta humanidade corrupta e depravada. O texto de hoje, Salmo 12, 3, 4, diz: O Senhor cortará todos os lábios bajuladores, a língua que fala com arrogância, que diz: Com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos, quem é o nosso Senhor? O Senhor cortará todos os lábios bajuladores, a língua que fala com arrogância. Aqui, lábios bajuladores referem-se àqueles que, com propósito ou desejo, abordam os seus superiores com palavras suaves e lisonjas. Por exemplo, denuncia a forma como nós, humanos, vivemos as nossas vidas, não chamando as mentiras de falsas, não chamando o mal de errado, mas cometendo todo o tipo de pecados unicamente para nosso próprio ganho egoísta e ganância. Aqui, a língua jactanciosa pode ser traduzida literalmente como uma língua grande ou uma língua que fala palavras grandes. Por outras palavras, esta língua que diz palavras arrogantes refere-se a palavras arrogantes, ou melhor, a palavras arrogantes que surgem da ignorância e do desprezo por Deus. Esta é uma sinédoque, referindo-se a todas as palavras, pensamentos, ações e vidas que surgem da ignorância e do desprezo pelo nosso Deus. Por outras palavras, estes lábios bajuladores e língua arrogante aqui acusam-nos de viver vidas tão corruptas e depravadas que não reconhecemos a existência de Deus, ignorando-o e desprezando-o, cometendo todo o tipo de pecados. Não, as nossas vidas são tão corruptas e depravadas que merecemos ser julgados por Deus, destinados à morte eterna e destinados ao lago de fogo eterno no inferno. Aqui, a palavra cortará significa cortar, cortar fora, remover, eliminar. Aqui, significa a expulsão, o afastamento e a separação dos israelitas, que podem ser chamados a comunidade da aliança com Deus, isto é, o povo de Deus. Por outras palavras, esta passagem fala do julgamento de Deus sobre nós, humanos, que somos tão corruptos e depravados que vivemos no meio de todo o tipo de pecado. Por outras palavras, Deus está a dizer que expulsará, removerá e eliminará aqueles incrédulos, que vivem no meio de todo o tipo de pecado devido à sua corrupção e depravação, daquela comunidade da aliança, isto é, a comunidade dos israelitas, o povo de Deus. Por outras palavras, ele nunca admitirá estes incrédulos no reino de Deus, mas lançá-los-á no eterno lago de fogo do inferno. Por quê? Dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos, quem será o nosso Senhor? Esta passagem fala da razão pela qual Deus julga estes incrédulos. Aqui, as expressões a nossa língua e os nossos lábios são sinédoque, representando riqueza, poder, sabedoria, conhecimento, armas e exércitos, coisas em que nós, humanos, confiamos e de que nos orgulhamos. Além disso, a palavra vencer aqui significa conquistar e ser forte. Isto revela o estilo de vida, a atitude e o estado destes incrédulos. Por exemplo, vemos que o povo de Deus vive confiando em Deus como meio de resolver qualquer situação. Por outras palavras, Deus é para o seu povo força, poder, arma e exército. Por outras palavras, podemos ver que o povo de Deus vive olhando para Ele e confiando nele, tornando-se forte e seguro, e acreditando que pode vencer. No entanto, como estes incrédulos não acreditam na existência de Deus, ignoram Nó e desprezam Nó. Em vez de confiarem nele, confiam na sua própria riqueza, poder, capacidade, sabedoria, conhecimento, armas e exércitos para a sua segurança. Não, podemos ver que estes incrédulos são aqueles que acreditam que estas coisas os tornam fortes e seguros, que podem resolver, controlar e superar qualquer situação ou circunstância. Por outras palavras, preferem confiar nos seus próprios punhos do que em Deus. Não, Deus não existe. Além disso, mesmo que exista um Deus e o seu julgamento, acreditam que podem superar e até mesmo escapar a esse julgamento. Isto é confirmado no versículo seguinte. Aqui, a frase, aquele que governa, significa literalmente, Senhor, Mestre. Esta palavra era utilizada no Antigo Testamento para evitar usar o nome Jeová em vão, referindo-se ao nosso Deus. De qualquer forma, esta passagem fala sobre a natureza dos incrédulos através do uso da linguagem. Então, como são estes incrédulos? Estes incrédulos são aqueles que dizem: não há Deus que possa ser o nosso Senhor, o nosso Mestre. Por outras palavras, são aqueles que não acreditam absolutamente que Deus exista. E o que dizem? Dizem: mesmo que exista um Deus, somos tão fortes que podemos vencê-lo. Na verdade, acreditam que são tão fortes que, mesmo que o julgamento de Deus venha, podem vencê-lo e até escapar-lhe. Em última análise, pode dizer-se que estas palavras são proferidas com profundo desrespeito e desprezo por Deus. Por outras palavras, estas palavras implicam que não há Deus que me governe e que o meu mestre não é Deus, mas apenas eu. Só eu sou o mestre da minha vida, o mestre da minha própria existência. Só eu governo toda a minha vida, a minha existência e tudo o resto, e não há Deus em lado nenhum. O que acha? É exatamente por isso que Deus o julga.
É exatamente por isso que Deus não permite que estes incrédulos entrem no seu reino, mas lança-os no lago eterno de fogo no inferno. Por outras palavras, porque não acreditam na existência de Deus, não acreditam no seu julgamento e não acreditam nos méritos do sangue do seu único Filho, a quem ele enviou, e vivem na sua própria corrupção e depravação, cometendo todo o tipo de pecados, Deus lançá-los inevitavelmente no lago eterno de fogo no inferno. Por fim, o texto de hoje fala da salvação e das bênçãos daqueles que mantêm a fé e vivem como povo de Deus, mesmo neste mundo. Texto de hoje, Salmo 12, 5, 8. Porque os aflitos estão oprimidos, e os necessitados suspiram, eu me levantarei, diz o Senhor, eu os porei em segurança, onde desejam. As palavras do Senhor são puras, como a prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração para sempre. Os ímpios estão por toda a parte, quando a avareza é elevada entre os homens. Porque os aflitos estão oprimidos, e os necessitados suspiram, eu me levantarei, diz o Senhor, eu os colocarei na segurança que desejam. Estas palavras não são uma citação de nenhuma outra passagem da Bíblia, nem são ditas através de nenhum profeta. No entanto, esta poderia ser uma voz direta de Deus para David. Se não, então também pode ser um resumo da compreensão de David sobre o caráter de Deus. Por outras palavras, estas palavras são uma sinédoque, um símbolo, um sinal, uma imagem que representa tudo o que Deus é. Por outras palavras, vimos anteriormente que David revelou a natureza dos incrédulos através da sua linguagem, e isso não é diferente aqui. Tal como a linguagem dos incrédulos representa tudo sobre o seu ser, também estas palavras podem ser vistas como um símbolo, um sinal, uma imagem que representa tudo o que Deus é. Por outras palavras, Deus age exatamente dessa forma. Então, que tipo de Deus é Ele? Como podemos ver nestas palavras, Deus é aquele que, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, se levanta da terra e os coloca num lugar seguro. Aqui, as palavras, os pobres, e os necessitados, refere-se ao povo de Deus que, sem culpa própria, é oprimido, perseguido e ameaçado pelos ímpios. Além disso, a palavra traduzida como zona segura aqui, na verdade, significa salvação, segurança, prosperidade e vitória. Por outras palavras, a afirmação aqui, eu colocá-lo na zona segura que ele deseja, pode ser vista como uma profecia tanto diacrónica como temporal. Significa principalmente que, se o povo de Deus estiver a passar por qualquer dificuldade ou tribulação enquanto viver nesta terra, Deus se levantará e o conduzirá à salvação, segurança, prosperidade e vitória que desejam. No entanto, em última análise, significa que Deus nos conduzirá ao reino celestial que todos anseiam, desejam e aspiram. Não é verdade? Que o céu é um lugar onde já não há ameaça ou perseguição, nem fome ou pobreza, nem frio ou calor, nem fracasso ou desespero, mas apenas paz, segurança, prosperidade, vitória e salvação. Ou seja, quando chegar a hora, Deus levantar-se-á e conduzirá o seu povo para o céu que ele deseja. As palavras do Senhor são puras, como a prata purificada num cadinho de barro, purificada 7 vezes. Estas palavras também significam principalmente que todas as palavras que Deus fala são puras. Como prata purificada 7 vezes num cadinho de barro, são limpas, puras, fiéis e fiáveis. No entanto, tal como a linguagem dos incrédulos revela tudo sobre eles, como já foi discutido anteriormente, esta palavra do Senhor é, em última análise, um símbolo, um sinal, uma imagem de como Deus é. Isto é assim que é o nosso Deus. Então, que tipo de Deus é Ele? Ele é extremamente puro, limpo e puro, como a prata purificada 7 vezes num cadinho de barro. Aqui, o cadinho de barro refere-se à fornalha feita de barro para refinar a prata. Nos tempos antigos, esta fornalha era utilizada para refinar a prata, ou seja, para remover impurezas e extrair prata pura. Por exemplo, se o minério em bruto extraído da montanha, contendo impurezas e prata, fosse derretido na fornalha ardente, a prata permaneceria e todas as impurezas seriam removidas, restando prata pura. Ora, a frase refinado e refinado 7 vezes aqui indica que a prata extraída estava isenta de impurezas, pura e perfeita, tantas vezes quantas as que foi refinada. Por outras palavras, Deus é como essa prata, extremamente pura, limpa e perfeita. Então, por que razão David diz isso agora? É para testemunhar que o julgamento de Deus é certo. Não, Deus não é o tipo de ser que diz mentiras. Não, é para realçar que Deus é um ser fiel que cumpre e executa sempre a sua palavra. Não é assim? Esta Bíblia, esta palavra de Deus, fala do princípio ao fim sobre o julgamento de Deus no fim do mundo. Ela diz-nos que, porque pecamos no jardim do Éden, estamos destinados à destruição eterna, ao eterno lago de fogo no inferno. Deus planeou enviar o seu único filho para salvar a humanidade. Além disso, quando chegou a hora, Jesus veio a esta terra em carne, derramou o seu sangue na cruz e morreu. Isto purificou todos os pecados de todos os que creem, tornando-os povo e filhos de Deus,
permitindo-lhes entrar no céu. Não, Jesus diz-nos que ele voltará a esta terra no fim do mundo, apresentará diante de ele todas as pessoas do mundo e as julgará. Esta palavra de Deus não é, de forma alguma, falsa. Não, Deus é fiel. Portanto, o julgamento de Deus no fim deste mundo é totalmente claro. David fala então deste julgamento mais uma vez. Tu os guardarás, Senhor, e os conservarás desta geração para sempre. A palavra geração refere-se aqui a uma classe, categoria ou grupo espiritual e moralmente distinto. Por exemplo, vemos frequentemente Jesus dizer, esta geração perversa. E é esta a palavra que ele usa nestes casos. Por outras palavras, estas palavras também significam que, quando chegar a hora, Deus protegerá e preservará o seu povo desse grupo maligno. É claro que estas palavras também podem ser consideradas uma profecia, tanto em perspectiva como em diacronia. Em primeiro lugar, significam que Deus se levantará e protegerá o seu povo durante os tempos de sofrimento e tribulação enquanto viverem nesta terra. Por fim, durante o tempo do julgamento, ele conduzirá o seu povo para o céu eterno, onde o protegerá e preservará para sempre. Mas o que será destes incrédulos? Aqui, a frase, preservados para sempre desta geração, implica que Deus protegerá e protegerá o povo do nosso Deus daquela multidão, separando-os e separando-os eternamente destes incrédulos. Isto implica que estes incrédulos não entraram no céu eterno, mas cairão no lago de fogo eterno do inferno. Quando a mesquinhez se exalta na vida, os ímpios espalham-se desenfreadamente. Apesar disso, como vivem estes incrédulos? A palavra mesquinharia aqui pode ser traduzida como inutilidade, indignidade, inutilidade e mesquinharia. Por outras palavras, este versículo significa que o julgamento de Deus se aproxima a qualquer momento, mas estes incrédulos vivem as suas vidas louvando, exaltando e gabando-se da sua inutilidade, inutilidade, inutilidade e mesquinhez. Não, o julgamento de Deus aproxima-se a cada momento, mas em vez de vivermos em antecipação e preparação, vivemos apenas em busca das coisas corruptíveis deste mundo, perseguindo os nossos próprios desejos imundos e a ganância. Não, louvamos e exaltamos esse mesmo modo de vida. É verdadeiramente lamentável e patético. Por causa desta corrupção e depravação, os ímpios correm à solta por todo o lado e, de facto, este mundo está a transbordar de todo o tipo de mal. É verdadeiramente lamentável e patético. Portanto, só Deus pode salvar uma vida tão corrupta e depravada. Se não, e sem esta graça e amor de Deus, nós, humanos, tão corruptos e depravados, estamos condenados à morte eterna e caímos no eterno lago de fogo do inferno. Então, por favor. Deus, por favor, ajuda-nos e concede-nos a graça. Toda a gente conta mentiras ao seu próximo. Oh! Deus! Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Confessamos que somos pecadores, tão corruptos e depravados que merecemos a morte eterna. Tende piedade de nós e tende compaixão de nós, perdoai-nos e purificai-nos de todos os nossos pecados com o vosso precioso sangue. Concedei-nos também a graça de nos lembrarmos, louvarmos e exaltarmos sempre a sua graça e amor enquanto vivemos nesta terra. Rezamos esta oração em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, subscreva e goste.